Então, no nosso primeiro vídeo, a gente desmoronou a ideia de que a cronologia de 1914 ela foi uma revelação divina. A gente viu que ela foi, na verdade, uma herança de cálculos dos adventistas que eles falharam repetidamente no século XIX. Mas hoje, meus amigos, hoje a gente vai deixar as interpretações e a gente vai pisar no terreno sólido que é da arqueologia e da história. A liderança das Testemunhas de Jeová, eles afirmam categoricamente que Jerusalém foi destruída pelos babilônios no ano 607 antes da Era Comum. Só que, se você abrir qualquer enciclopédia, se você pesquisar aí em qualquer site, conversar com qualquer arqueólogo renomado no mundo, a resposta sempre vai ser unânime. Jerusalém, ela caiu 20 anos depois, 587, 586 antes da Era Comum. Diante dessa diferença gritante, a organização ela costuma dizer que a cronologia secular é baseada em suposições frágeis e que os historiadores eles dependem apenas de uma única fonte, que é o chamado Cânon de Ptolomeu. Só que hoje eu vou te mostrar que, baseado na pesquisa monumental do Carl Love Johnson, que a gente já falou no primeiro vídeo, é que essa afirmação da Torre de Vigia é uma das maiores omissões intelectuais já feitas na organização das Testemunhas de Jeová. E que eles chamam de cronologia secular não é uma teoria pendurada por um fio. É, na verdade, uma muralha de evidências que é composta por pelo menos aí 17 linhas de provas independentes e que elas se convergem uma com a outra. Hoje a gente vai derrubar o argumento de que falta de informação sobre o período babilônico. E a gente vai analisar também documentos escritos no barro enquanto os reis de Babilônia, eles ainda caminhavam na terra. E a gente vai também desmascarar a forma como que a organização manipula essas fontes gregas, como das Olimpíadas, que eles falam muito, os escritos lá de Sexto Julho africano, para tentar dar uma aparência de erudição a uma data que ela não existe, tá? Para a gente começar, a gente precisa lidar com o grande espantalho que a organização ela levanta, que é Cláudio Ptolomeu. Se você consultar o livro, por exemplo, Venha o Teu Reino, você verá que eles vão tentar desacreditar a data de 587, atacando Ptolomeu pessoalmente, dizendo que ele viveu no segundo século da era cristã, que a lista de reis poderia conter muitos erros. Essa é uma tática de distração que eles fazem. Os historiadores modernos, eles não precisam de Ptolomeu para eles fixar essas datas da queda de Jerusalém. Ele é apenas uma das testemunhas que confirmaram milhares de outros registros contemporâneos que já dizem. A primeira dessas testemunhas é Beroso, que é um sacerdote babilônico lá do terceiro século antes da Era Comum, que tinha acesso direto às crônicas babilônicas originais. Beroso e Ptolomeu, eles concordaram de forma absoluta, que foram 21 anos para Nabopolassar, 43 anos para Nabucodonosor, 2 anos para Evil-Merodach, 4 para Neriglissar, 17 para Nabonido. Se Ptolomeu tivesse errado, Beroso também teria que estar errado exatamente nos mesmos números, o que é impossível. Agora, a gente vai entrar no terreno que a Torre de Vigia ama citar, mas morre de medo se você investiga isso a fundo. O uso das Olimpíadas gregas lá de Júlio VI africano. Vamos analisar um pouquinho mais isso. Quando a organização quer provar que a queda de Babilônia ocorreu em 539 antes da Era Comum, uma data que eles aceitam porque eles precisam dela como âncora, então eles recorrem com entusiasmo ao que eles chamam de segunda testemunha, e aí eles fazem isso, da contagem das Olimpíadas. Então eles citam historiadores como Diodoro Sícuro e o historiador cristão Sexto Júlio Africano para dizer que o primeiro ano de Ciro corresponde à 55ª Olimpíada, fixando então 539 antes da Era Comum como uma data absoluta. No entanto, aqui começa uma desonestidade acadêmica. O Sexto Júlio Africano, que ele viveu entre os séculos 2 e 3 da nossa era, ele tentou reconciliar a história grega com literalidade bíblica. A organização usa os critérios dele para validar o ano de 539, mas rejeita esse mesmo escrito quando contradiz outras datas da torre. Olha só essa contradição que interessante. Por exemplo, o Sexto Júlio Africano, na sua obra Cronografia, data o 20º ano do rei da Pérsia, Artaxerxes I, como sendo o 4º ano da 83ª Olimpíada, o que corresponde exatamente no ano 445 antes da Era Comum.
Quase todos os historiadores do mundo aceitam isso, mas a Sociedade de Torre de Vigia rejeita essa data e insiste que foi em 455 antes da Era Comum. Por quê? Porque se eles aceitarem a data de africano da história secular, o cálculo deles de 70 semanas de Daniel não bateria com o batismo de Jesus de 29 na Era Comum. Ou seja, quando o Júlio Africano parece apoiar a data de 539, ele é uma autoridade fidedigna. Quando ele prova que a torre errou uma data persa por 10 anos, ele é sumariamente ignorado. Isso daí não é uma busca pela verdade, é escolha seletiva de evidências para proteger um dogma. Além disso, a própria base da era olímpica que a Torre de Vigia defende é historicamente tardia. Diferente do que eles fazem parecer, a contagem do tempo por Olimpíada só foi posta em prática por volta lá do 3º século antes da Era Comum, ou seja, 300 anos depois da queda de Babilônia, da destruição de Jerusalém. Um outro detalhe também, que o professor Elias Binkerman e o Dr. Alan Samuel, eles apontam que as primeiras listas dos vencedores olímpicos, elas foram redigidas por Hípias apenas lá por volta de 400 antes da Era Comum. E o perspicaz Plutarco e os estudiosos modernos, eles alertam a confiabilidade dessas datas anteriores do 5º século, elas são extremamente duvidosas. Então, usar as Olimpíadas como prova absoluta para eventos do século VI antes da Era Comum, enquanto se rejeita os astronômicos e contemporâneos do mesmo período, é uma inversão completa da lógica histórica. Então, o Sexto Júlio Africano era uma fonte importante, mas ele mesmo admite que a história grega antes das Olimpíadas ela era confusa. A Torre de Vigia ela usa africano como um escudo quando é conveniente, mas descarta assim esse escudo quando ele começa a pesar contra as interpretações que ela tem. Agora vamos voltar um pouco para as provas enterradas lá no barro, que é muito mais fortes do que as listas dos historiadores tardios. Imagina que daqui, por exemplo, 1000 anos, alguém quisesse saber exatamente quanto tempo que durou o governo de um governante atual que a gente tem. E essa pessoa, ela encontrasse, por exemplo, todos os recibos de banco, contratos de aluguel, notas fiscais emitidas dia após dia durante todo aquele governo. Ela teria uma prova absoluta da duração daquele reinado. É exatamente isso que a gente possui do período neobabilônico. Os arqueólogos eles escavaram mais de 50 mil textos econômicos, jurídicos dessa época, e esses documentos eles são contratos reais, de pessoas comuns, camponeses, escravos, mercadores, datados com o dia, mês e o ano do rei que estavam no poder naquele momento. Então, a gente tem os documentos que cobrem cada ano disso, cada rei, desde Nabucodonosor até Dário I. E um método chamado posopografia, que até é difícil de falar esse nome, que estuda a vida dessas pessoas através das décadas, prova que não existe os 20 anos fantasmas que a organização precisa inserir para forçar a data de 607. Não existe documento nessa época. Então pensa aqui comigo, se houvesse 20 anos extras entre Nabucodonosor e Nabonido, as pessoas que aparecem nesses contratos teriam que ter vivido em idades biologicamente impossíveis, por exemplo. Olha só, um exemplo esmagador disso é o de Haddad-Gupi, que ela foi mãe do rei Nabonido. Existe uma inscrição biográfica dela que é encontrada em Harã, que detalha toda a trajetória dela. Ela nasceu no 20º ano do rei assírio Assurbanipal e ela viveu até o 9º ano de seu filho Nabonido. A inscrição afirma claramente que ela viveu 104 anos. Agora veja essa fraude. Se você aceitar que a cronologia da Torre de Vigia e nós adicionarmos esses 20 anos que eles enfiam aí no meio dessa história para tentar salvar o cálculo de 1914, a Haddad-Gupi ela teria vivido 124 anos. Naquela época isso seria um absurdo. Hoje já é, não é? Além disso, a gente não encontra nenhuma única tabuinha comercial dentre as dezenas de milhares de descobertas que data esses 20 anos que a Torre de Vigia afirma que existiram. Então, se você joga um dado 10.000 vezes e nunca sai o número 6, a conclusão lógica é que esse dado não tem o número 6. Os 20 anos extras da Torre de Vigia são anos fantasmas que ninguém nunca viu na realidade babilônica. E ó, outra prova
técnica fascinante aí é as chamadas junções de interligações cronológicas. Por exemplo, existem alguns documentos contábeis que mencionam o final do reinado de um rei e o início do sucessor do mesmo registro. E então torna isso impossível a inserção ali de qualquer pedido de algum documento perdido da época. Veja, por exemplo, o caso da tabuinha NBC 4897. Depois pesquisa ela. Esse daí é um documento que é um livro-razão de um rebanho de ovelhas e cabras do templo de Eana, em Uruk. Ele registra o crescimento anual do rebanho durante 10 anos consecutivos. O registro começa no 37º ano de Nabucodonosor e vai ano após ano, sem interrupção, até o primeiro ano de Neriglissar. Esse documento fiscal passa pelo 43º ano de Nabucodonosor, entra no reinado de Evil-Merodach e segue para Neriglissar. E então é uma contabilidade ininterrupta. Não há como perder 20 anos num inventário de animais feito ali anualmente. Se houvesse essas 2 décadas extras, o pastor responsável estaria cuidando das mesmas cabras por décadas a mais do que o registro lhe permite. Então a gente tem tabuinhas de interligações para cada transição de reinado. A lacuna de 20 anos que a torre busca desesperadamente, e simplesmente ela não existe nesse registro fóssil da história. Mas agora, a gente entra num campo ainda mais sério, que é a ética da liderança. Você pode estar se perguntando, se a evidência ela é tão clara, como que a organização ela responde a isso? É aqui que o livro do Johnson ele expõe uma desonestidade intelectual do corpo governante. Em 1981, ciente de que essa pesquisa do Johnson estava circulando, a sociedade ela publicou um apêndice no livro Venha o Teu Reino. Você pode até pesquisar lá. Naquela sessão, eles tentaram sugerir que a cronologia babilônica ela era provisória. Olha só. E que os estudiosos eles tinham dúvidas sobre ela. Para dar autoridade para essa mentira, então eles citaram o professor Edward Campbell Jr. e o professor David Noel Friedman. Quando o Johnson ele escreveu para esses professores, a resposta ela foi de total consternação. O professor Friedman ele escreveu de volta para o Johnson e ele escreveu textualmente assim: as testemunhas de Jeová aparentemente querem reescrever toda a história da época e mudar drasticamente as datas. Não existe qualquer justificativa para isso. Olha só o texto que ele escreveu. Ele explicou que a dúvida dos estudiosos é de apenas 1 ano, entre 587 e 586, nunca uma diferença de 20 anos. A organização ela pegou uma discussão técnica sobre meses e transformou de forma fraudulenta em uma suposta dúvida sobre décadas aí. Então essa inconsistência ela não para por aí, sabia? A sociedade ela aceita a data de 539 antes da Era Comum como o ano da queda da Babilônia. Por que eles aceitam essa data? Porque os mesmos historiadores, como o Sexto Judeo-Africano, Diodoro e os mesmos métodos astronômicos, eles dizem que foi nesse ano. Só que os mesmos documentos, as mesmas linhagens dos reis, fixa 539 antes da Era Comum para a queda de Babilônia, também fixa 587 antes da Era Comum para a destruição de Jerusalém. A liderança da torre ela pratica o que a gente chama de erudição desonesta. Eles aceitam o dado que parece confirmar a Bíblia deles e eles rejeitam o dado vindo da mesmíssima fonte que destrói a doutrina deles. Isso daí não é lealdade à Bíblia, é lealdade a um dogma organizacional que não pode ser corrigido sob a pena de um colapso total da autoridade que eles se dizem, por exemplo, o canal exclusivo de Deus. Então hoje a gente viu que 607 antes da Era Comum não é uma batalha entre cronologia bíblica e cronologia secular, por exemplo. Ela é uma batalha entre o erro organizacional e a realidade histórica documentada e milhares de testemunhas contemporâneas, prosopografia, registros fiscais, inventários de templos, biografias, sincronismo com o Egito e até fontes gregas mal citadas pela torre, todos, sem exceção, apontam para 587. A rede de evidências ela é tão apertada que nem mesmo os reis de Babilônia poderiam alterar elas. Se você é uma testemunha de Jeová sincera, eu te convido a você refletir. Se a organização tem a verdade, por que ela precisaria mentir sobre o que os historiadores, por exemplo, Sexto Judeo Africano, realmente disseram?
Por que que ela precisaria expulsar um homem que apenas apresentou as tabuinhas que os próprios babilônios escreveram? A verdade, ela não tem um exame detalhado. Apenas o erro, ela precisa de muros, precisa de ameaças, de expulsão, de silêncio. E no próximo e no último episódio dessa série, a gente vai apresentar então o último prego do caixão aí dessa data de 607. Eu vou te mostrar aqui o diário astronômico VAT 4956. Você vai ver como que a posição exata da Lua, dos planetas no céu de Babilônia, registrada há 2.500 anos, fornece uma data absolutamente matemática da queda de Jerusalém. É uma prova que ninguém do corpo governante pode alterar, porque ela foi escrita lá em cima nas estrelas, muito antes de qualquer religião moderna existir. Então, não perca a conclusão aí dessa investigação aqui no canal do Betelita Oficial. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar através dessa névoa doutrinal, você está saindo agora, ou se você já conhece isso também, te peço que você se inscreva, ative o sininho, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas ainda vivem prisioneiras de uma data falsa, e o conhecimento é o primeiro passo para essa liberdade. Então deixa seu comentário aqui embaixo, eu leio todos, tá? O que que você acha dessa manipulação da Torre sobre essas fontes gregas, sobre as Olimpíadas? Você sabia que eles rejeitam o cesto julio-africano quando eles não lhes convém? Então, a gente vai conversar aqui depois nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Betelita Oficial.